Capítulo 3 – O segredo do Dr. Ferguson. O Dr. Ferguson tinha um amigo. Não se tratava de repetição de sua personalidade, de alter ego, pois não pode existir amizade entre dois seres absolutamente idênticos. Contudo, se possuíam qualidades, aptidões e temperamentos distintos, em Dick Kennedy e Samuel Ferguson parecia pulsar um só coração, o que, longe de perturbá-los, agradava-os. Dick Kennedy era escocês em toda a extensão da palavra. Franco, resoluto, obstinado. Vivia na pequena cidade de Leite, arrabalde de Edimburgo. Dedicava-se algumas vezes à pesca, mas, na realidade, era consumado caçador. Era tido como excelente atirador. Conseguia acertar na lâmina de uma faca e dividi-la em duas partes tão espantosamente iguais que, se fossem a seguir colocadas em balança, mostrariam diferença mínima de peso. Era homem alto, elegante, desembaraçado e parecia dotado de força hercúlea. Tinha pele bronzeada pelo sol, olhos vivos e negros, natural atrevimento, de modo que sua figura irradiava bondade, simpatia e solidez. A amizade iniciara-se na Índia, quando ambos integravam o mesmo regimento. Enquanto Dick se dedicava à caça de tigres e elefantes, Samuel concentrava-se nas plantas e nos insetos. Jamais tiveram ocasião de salvar a vida um do outro, nem de se auxiliarem em qualquer outra tarefa. Daí a amizade inalterável. Se o destino os separou algumas vezes, reuniu-os sempre a simpatia. Depois que regressaram à Inglaterra, foram frequentemente separados pelas longínquas expedições do doutor. Mas quando este voltava, tratava logo de dedicar parte do seu tempo ao amigo escocês. Dick falava do passado, Samuel preparava o futuro. Um olhava para diante, outro para trás. O espírito inquieto de Ferguson estava sempre em contraste com a completa placidez de Kennedy. Depois da sua viagem ao Tibete, o doutor esteve perto de 2 anos sem falar em novas explorações. Dick chegou a pensar que havia conseguido serenar o instinto de viagens e as tendências aventureiras do seu amigo. Receava que as aventuras acabassem mal, mais tarde ou mais cedo. Não se viaja impunemente entre antropófagos e feras. Kennedy queria levar Samuel a desistir de novas aventuras, afirmando que ele já tinha feito bastante para a ciência e demais para a gratidão humana. O doutor não respondia. Ficava pensativo e passava secretos, ou experimentando, noites entregue a cálculos singulares mecanismos, com que fim ninguém sabia. Pressentia-se que seu cérebro amadurecia grande pensamento. Que será que anda planejando? Pensou Kennedy, quando o amigo o deixou para voltar a Londres, no mês de janeiro. A resposta chegou-lhe certa manhã, através do artigo do Daily Telegraph. Meu Deus! Exclamou ele. O homem está doido. Querer atravessar a África em balão. Não faltava mais nada. Aí está no que ele andava a pensar há 2 anos. O bom Kennedy acompanhava as suas exclamações com outros tantos murros na própria cabeça. A insinuação de sua criada, de que aquilo poderia não ser mais que mistificação, respondeu. Então eu não o conheço? Viajar pelo ar? Disto só ele se lembraria. Parece que tem inveja às águias. Mas não pode ser e eu hei de dissuadi-lo. Se o deixassem, seria capaz de partir para a lua. Na tarde daquele mesmo dia, Kennedy, meio inquieto, meio exasperado, tomou o trem em direção a Londres, onde chegou no dia seguinte. 3/4 de hora depois chegava à porta da pequena habitação do doutor. Subiu as escadas e anunciou-se com 5 murros vigorosos na porta. Foi o próprio Ferguson que veio abrir. Dick! Disse ele, sem se mostrar muito admirado. Eu mesmo. Você, em Londres, por ocasião das belas caçadas de inverno? Sim, aqui estou. E que o trouxe aqui? Vim impedir uma loucura tremenda. Uma loucura? Repetiu o doutor. E verdade o que diz este jornal? Perguntou Kennedy, mostrando-lhe o exemplar do Daily Telegraph. Ah! E disso que estavas falando? Esses jornais são bem indiscretos. Mas vamos sentar, meu caro Dick. Não quero sentar-me. Pretende mesmo fazer essa viagem? Claro que sim.
Os preparativos já estão adiantados e eu. Os seus preparativos. Mas onde estão eles, que os quero esmigalhar, que os quero fazer em pedaços? O escocês mostrava-se realmente encolerizado. Calma, calma, meu caro amigo. Compreendo sua irritação. Tudo porque não lhe participei os meus novos projetos. E tem coragem de dizer que são novos projetos. Tenho estado ocupadíssimo, explicou Samuel, ignorando a interrupção. Tenho tido 1 milhão de coisas para fazer. Mas esteja certo de que eu pretendia escrever-lhe antes de partir. Não interessa. Eu pretendia convidá-lo para ir comigo. O escocês deu um salto que faria inveja a muito cabrito. Ah, é? Exclamou. Então quer que nos enviem a ambos para o hospício? Pode acreditar que eu contava com sua companhia, meu caro Dick. Kennedy permanecia estupefato. Escute-me durante 10 minutos, disse tranquilamente o doutor, e quando acabar de falar irá agradecer-me. Está falando sério mesmo? Seríssimo. E se eu não quiser ir com você? Vai querer, sim. Chegava à porta da pequena habitação do doutor. E se não quiser? Nesse caso, eu irei só. Vamos sentar, disse o caçador, e conversar calmamente. Já que você está falando sério, vale a pena discutir o assunto. Vamos discuti-lo almoçando? Os dois amigos instalarão-se, um em frente do outro, em pequena mesa, entre pilhas de sanduíches e enorme bule. Meu caro Samuel, disse o caçador, o seu projeto é insensato. É absurdo e impraticável. Só veremos depois da experiência. Nem devia haver experiência. E pode dizer-me por quê? E os perigos, Samuel? Os obstáculos de toda a sorte? Os obstáculos, respondeu Ferguson com seriedade, foram criados para serem vencidos. Quanto aos perigos, quem poderá evitá-los? Tudo na vida é perigoso. Pode constituir perigo o simples ato de uma pessoa sentar-se à mesa ou colocar o chapéu na cabeça. Assim, devemos considerar o que está para chegar como já chegado, encarar o futuro como presente, pois, afinal de contas, o futuro não passa do presente um pouco mais adiante. Disse Kennedy, erguendo os ombros. Você é sempre fatalista. Sim, sempre, mas no bom sentido da palavra. Escute, não nos preocupemos com o que a sorte nos reserva. Lembre-se do velho ditado: o homem que nasceu para a forca jamais morrerá afogado. Não havia o que responder, mas Kennedy apresentou uma série de argumentos que não encontraram ressonância. Mas, enfim, disse ele após uma hora de discussão, se você deseja mesmo atravessar a África, se isso é imprescindível para sua felicidade, por que não se utiliza das rotas comuns? Por quê? Repetiu o doutor, animando-se. Porque até agora todas as tentativas fracassaram. Desde Mungo Park, assassinado no Níger, até Vogel, que desapareceu no Vadaí, desde Oldney, morto em Murmur, Clapperton, morto em Sakatou, até o francês Maizan, cortado em pedaços, desde o Major Lain, assassinado pelos Tuaregs, até Rocher, massacrado em princípio de 1860, numerosas vítimas foram inscritas no martirológio africano. Por que lutar contra os elementos, contra a fome, a sede, a febre, contra os animais ferozes e contra tribos ainda mais ferozes é impossível? Por que o que não se pode fazer de uma forma faz-se de outra? Para terminar, por que, quando não se pode passar pelo meio, o jeito é passar pelo lado ou por cima? O pior é que não é só por cima, replicou Kennedy, o mais pelo alto. E daí? Retrucou o doutor com o maior sangue frio. Não tenho nada a temer. Tomei minhas precauções para evitar a queda do meu balão. No entanto, se surgir algum defeito, o máximo que poderá acontecer é que eu desça a terra firme como qualquer outro explorador. Mas tenho certeza de que meu balão não me faltará. Terá de contar com essa possibilidade. Não, meu caro Kennedy. Não pretendo desfazer-me dele antes de minha chegada à costa ocidental da África. Com ele, tudo é possível. Sem ele, estarei sujeito aos perigos e obstáculos naturais das outras expedições. Com ele, nem o calor, nem as torrentes, as tempestades, o cimum, os climas insalubres ou os animais selvagens me fazem medo.
Se fizer muito calor, subo. Se fizer frio, desço ou ultrapasso montanhas e transponho precipícios. Atravesso rios e domino tempestades. Atravesso as torrentes, como o pássaro. Caminho sem me cansar e paro sem ter necessidade de repouso. Pairo sobre as cidades novas. Voo com a rapidez do furacão, tanto nas maiores altitudes, como a 30 metros da terra, e o mapa africano se desenrolará aos meus olhos no maior atlas do mundo. Kennedy começava a sentir-se empolgado, mas o quadro evocado por Ferguson já lhe dava vertigem. Contemplava Samuel com um misto de admiração e temor. Já se sentia oscilando no espaço. Bem, vejamos, meu caro Samuel, disse ele. Então você descobriu o meio de dirigir balões? De maneira alguma. Isso é uma fantasia. Mas nesse caso você irá aonde a providência quiser levar-me. Mas do Oriente para o Ocidente. Por que isso? Porque pretendo utilizar-me das monções, pois a direção é constante. É isso mesmo! Exclamou Kennedy, após instante de reflexão. As monções, sim, claro, na verdade pode-se, a qualquer coisa de... Qualquer coisa não, meu amigo, interrompeu Ferguson. Há tudo. O governo inglês colocou um navio à minha disposição. Ficou também acertado que 3 ou 4 embarcações irão cruzar a costa ocidental na ocasião presumível de minha chegada. Em 3 meses, no máximo, estarei em Zanzibar, onde providenciarei o enchimento do meu balão. De lá, nós nos lançaremos, nós! Exclamou Dick. Ainda tem alguma objeção a fazer, meu caro? Pode falar. Alguma objeção? Eu poderia encontrar 1000 objeções, mas diga-me uma coisa. Você espera ver o país, subir e descer quando tiver vontade, mas não poderia fazer nada disso sem perder gás. Até agora não se encontraram outros meios de proceder e foi justamente isso que sempre impediu as longas caminhadas pela atmosfera. Meu caro amigo, dir-lhe-ei apenas isto, não vou perder uma só molécula de gás, nem mesmo um simples átomo. E poderá descer quando bem entender? Quando bem entender. E como conseguirá isso? É segredo, meu amigo. Confie em mim e que meu emblema seja o seu, Excelsior. Vá lá, Excelsior. Repetiu o caçador, que não sabia uma palavra de latim. Mas estava firmemente decidido a opor-se, por todos os meios ao seu alcance, à partida do amigo. Fingiu estar de acordo e contentou-se em observar. Quanto a Samuel, foi cuidar dos preparativos.